Você já sentiu que a sua vida perfeita é só uma ilusão prestes a desmoronar? Que o amor que você jurou eterno pode ser destruído em um piscar de olhos? E que a pessoa que você mais confiava está te enganando com a maior frieza? Hoje, eu vou contar a história de Lavínia, uma mulher que tinha tudo: sucesso, amor, uma vida de luxo no bairro mais exclusivo de São Paulo. Mas, por trás daquele sorriso iluminado, existia uma verdade sombria, escondida em fotos, mensagens e mentiras. Uma traição que não só quebrou seu coração, mas também ameaçou destruir sua própria identidade. Ela sempre acreditou que a vida que construir era a prova de que o amor verdadeiro existia, que o sucesso profissional e a felicidade conjugal podiam caminhar lado a lado. Lavínia, aos 32 anos, tinha motivos para sorrir. O apartamento de luxo no bairro mais exclusivo de São Paulo era seu refúgio. Seu castelo particular. As paredes guardavam histórias de conquistas, noites de sonhos e planos para o futuro. Arquiteta brilhante, especializada em projetos sustentáveis, Lavínia se orgulhava do que fazia. Cada planta, cada traço desenhado, era uma peça fundamental da sua identidade. Mas, por trás do brilho do trabalho e das viagens internacionais com o marido T, existia um espaço silencioso, quase invisível, onde dúvidas e incertezas começavam a germinar. No começo, ninguém perceberia. Eles eram o casal perfeito aos olhos dos outros. Ela, elegante e determinada; ele, um empresário de sucesso, sempre impecável, com sua gravata italiana ajustada com cuidado todas as manhãs. Mas, dentro daquele cenário que parecia inabalável, havia fissuras. Ela recordava os primeiros anos, quando T a surpreendia com pequenos gestos, flores inesperadas, mensagens doces no meio da rotina corrida, jantares sob a luz tênue da cidade que nunca dormia. Meu amor, vou para uma reunião importante. Volto tarde. Não me espera acordada. Uma frase que soava quase como um refrão, repetida vezes sem conta. E ela acreditava. Queria acreditar. Mas as viagens de última hora começaram a ser mais frequentes. Os telefonemas que ele atendia longe dela. Em silêncio. O perfume estranho que às vezes impregnava suas roupas, um misto de cedro e um toque doce que ela nunca compraria. O cartão de crédito, com gastos em joalherias que jamais viu. Tudo parecia escapar pelas frestas daquela vida perfeita. O que doía, mais do que as ausências, era o silêncio que preenchia o apartamento. Aquela ausência de explicações, de olhares sinceros. A confiança que lentamente se transformava em um nó apertado no peito. Lavínia se pegava, em noites solitárias, pensando se havia feito algo errado. Será que foi minha dedicação ao trabalho? Será que me perdi em projetos e esqueci de ser esposa? Essas perguntas se repetiam, martelando sua mente, enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, indiferente ao caos interno. E então, veio Clarice, a amiga, sócia e a voz da razão que Lavínia tanto precisava. Com um envelope, as verdades começaram a saltar das fotos, congelando seu sangue. T, de mãos dadas com uma mulher mais jovem, sorrindo como se cada momento fosse roubado de sua vida ao lado dela. E Asa, a secretária que apareceu do nada há apenas 8 meses. Agora a sombra constante no casamento de Lavínia. Naquela noite, Lavínia não confrontou, não ainda, em silêncio. Ela começou a observar cada gesto, cada segredo que seu marido tentava esconder. A frieza das palavras de T no aniversário dos sogros cortou como uma lâmina afiada. Eu precisava tocar em uma mulher de verdade. Mesmo com o mundo desmoronando ao seu redor. Lavínia sorriu, um sorriso sem luz. Mas firme, determinado. Ela não sabia ainda, mas aquele sorriso era o primeiro tijolo da reconstrução que viria a seguir. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Lavínia fechava a porta do apartamento, deixando para trás o que julgava perfeito. É naquele silêncio, a semente da revolução silenciosa começava a brotar. Mas, antes de seguir por esse caminho, é preciso entender como os primeiros sinais de um fim começaram a se transformar em uma tempestade, sinais que ela tentou ignorar, mas que não podiam mais ser silenciados. Vamos juntos desvendar o que aconteceu quando o silêncio falou mais alto do que as palavras. O silêncio pode ser ensurdecedor. Para Lavínia, aquele silêncio começou como um sussurro inquietante no fundo da alma. Um aviso que ela teimava em ignorar. No começo, eram pequenos detalhes, sutis, quase imperceptíveis. T chegava em casa com o olhar distante, os dedos deslizando rápido pelo celular antes que ela pudesse ver a tela. Era como se ele guardasse segredos escondidos nas sombras do dia a dia. Ela tentava encontrar explicações racionais. Ele deve estar cansado, dizia a si mesma. A pressão do trabalho deve estar muito grande. Mas, no fundo, uma voz baixa sussurrava, e se não for só isso? Lavínia passou a notar que ele evitava conversas profundas. Perguntas simples sobre o dia eram respondidas com frases curtas. Um sorriso distraído que não alcançava os olhos. A distância entre eles crescia. Não com palavras, mas com ausência de afeto, de sinceridade, de presença.
Houve noites em que ela se pegou sentada no sofá, observando T do outro lado da sala. Como se fosse um estranho. Aquele homem que jurara amor eterno agora parecia um espectro distante. Cada vez mais envolto em mistérios. Tentou reconquistar aquele olhar perdido. Comprou um vestido novo. Preparou um jantar especial. Mas a resposta dele foi um beijo rápido na testa e a mesma frase ensaiada: tenho uma reunião importante. Volto tarde. E ele partia, deixando um vazio ainda maior. O perfume diferente impregnado nas camisas não podia ser ignorado. Um cheiro adocicado que Lavínia não conhecia. Misturado com o aroma habitual dele. Cada vez que sentia aquela fragrância, um nó apertava sua garganta. Seu coração se partia em silêncio. Uma dor que não podia ser expressa em palavras. Mas não havia ninguém para ouvir. Ela se perguntava se estava perdendo a sanidade. Se suas suspeitas eram frutos de ciúmes ou inseguranças. As noites eram longas. O apartamento, antes um lar cheio de risos e planos, tornou-se um espaço frio e silencioso. Lavínia se via presa entre o desejo de acreditar no amor e o medo crescente do que poderia estar escondido por trás daquele silêncio. E foi nesse limiar, entre a esperança e a desilusão, que o primeiro sinal verdadeiro surgiu. Uma mensagem apagada rapidamente no celular dele. Um deslize quase imperceptível. Uma conversa sussurrada ao telefone que ela não deveria ouvir. Naquele momento, Lavínia soube que não podia mais fechar os olhos. Que o silêncio já não era apenas silêncio. Era uma mentira que pulsava, crescendo, ameaçando engolir tudo o que ela acreditava ser verdade. Mas ainda havia mais por vir. Porque às vezes, a maior dor não está na descoberta, está na confirmação. E quando as máscaras caem, o que resta é uma verdade crua, capaz de despedaçar tudo. Prepare-se para conhecer o instante em que Lavínia enfrentou a traição escancarada. Um momento que mudou para sempre o rumo da sua vida. Vamos juntos desvendar o que aconteceu quando o silêncio finalmente se quebrou. O momento chegou silencioso, mas devastador, como uma lâmina fria que corta sem aviso. As fotos chegaram às mãos de Lavínia como um golpe inesperado, congelando seu sangue e acelerando seu coração em um ritmo descompassado. Lá estava ele, T, caminhando de mãos dadas com outra mulher. Jovem, exuberante, dona de um sorriso que Lavínia nunca vira adicionado a ela. A mulher usava roupas caras. Com um corpo esculpido que denunciava mais do que beleza, era um símbolo da distância que havia se instaurado entre o casal. Yasa, o nome que ela nunca quis ouvir, mas que agora ocupava cada pensamento, cada sonho despedaçado. Naquela noite, Lavínia não precisou gritar, não precisava de confrontos barulhentos para que a traição falasse mais alto do que qualquer palavra. Ela observou T com olhos que viam além da superfície, viu a frieza nos gestos. A mentira em cada desculpa. Durante o jantar de aniversário dos sogros. O olhar dela era uma tempestade contida. T, nervoso, verificava o celular com a frequência de um homem à beira do abismo. O toque da mensagem da amante iluminou a tela como um farol sinistro. Ainda estou sentindo você dentro de mim. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana em Angra. Lavínia sorriu. Um sorriso treinado, firme, mas sem luz. A sobremesa foi servida com a graça de quem esconde o mundo que desaba por dentro. E quando a casa ficou silenciosa, restando apenas a presença imponente da sogra Berenice, a verdade finalmente foi colocada em palavras. Quem é essa mulher? T. Ele palideceu por um instante. Mas logo vestiu a máscara da arrogância. É a Yasa, minha secretária. E sim, estamos juntos há meses. O tom frio, quase desdenhoso, como se confessar fosse uma vitória. As palavras dele foram um golpe mortal. Mas o que realmente feriu Lavínia foi o desprezo. A forma como ele descartou anos de casamento com uma risada debochada. Eu precisava tocar em uma mulher de verdade. Disse, olhando-a como se fosse um objeto ultrapassado. Você estava sempre ocupada, cansada. A Yasminha é jovem, quente, disponível. Tudo o que você deixou de ser. O silêncio na cozinha foi quebrado pela voz da sogra. Uma faceta inesperada da traição, filho. Você pode resolver isso com terapia. Mulher trabalha. Homem não aguenta ficar sem. Lavínia sentiu-se traída duas vezes, pelo marido e pela mulher que considerava quase uma mãe. A dor queimava no peito. Mas ela não derramou uma lágrima. Em vez disso, seu sorriso tornou-se uma armadura. Sem uma palavra, ela pegou a bolsa, as chaves do carro, e saiu. Deixou para trás o apartamento. T. e Berenice, perplexos diante daquela reação silenciosa e fria. Mas aquele sorriso não era de derrota. Era o início da guerra silenciosa que Lavínia estava pronta para travar. Ninguém sabia que, enquanto Lavínia desaparecia da vista, sua mente trabalhava freneticamente. Cada documento, cada detalhe dos projetos da construtora, cada sombra que T tentava esconder, estava sendo cuidadosamente analisada. Porque, às vezes, a verdadeira força não está no grito, mas na estratégia. E a história de Lavínia estava apenas começando. Naquele momento em que muitos se deixariam levar pela raiva, pelos gritos e pelo desespero,
Lavínia escolheu o caminho mais frio e calculista, o silêncio que arma. A paciência que destrói. Ela não precisava gritar sua dor para o mundo. Sua força estava no que ninguém via, a mente afiada de uma arquiteta acostumada a observar cada detalhe. A decifrar cada traço. A entender o que estava escondido nas entrelinhas. Enquanto T ainda celebrava sua arrogância, Lavínia começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que poucos conheciam. Documentos da construtora que assinara. Plantas alteradas. Orçamentos duplicados, tudo cuidadosamente disfarçado. Mas com falhas que apenas um olhar atento poderia detectar. Ela sabia que não podia apenas reagir emocionalmente. A justiça exigia estratégia, inteligência e sangue frio. Nos meses seguintes, Lavínia se tornou uma sombra silenciosa nos bastidores da empresa que antes parecia impenetrável. Ela começou a transferir todo o dinheiro das contas conjuntas para uma conta pessoal. Fora do alcance de T. Cada movimento era calculado, cada passo dado com precisão. Ela gravava conversas, armazenava provas, buscava aliados nos lugares certos. Clarice, sua amiga e sócia, foi seu apoio incondicional, o ouvido atento e a mão firme que segurava a dela quando a dor ameaçava transbordar. Mas a batalha não era apenas externa. Dentro de si, Lavínia enfrentava um turbilhão de emoções, a dor da traição, o peso da culpa que a sogra havia colocado em seus ombros. A dúvida sobre o que ainda restava dela depois de tudo. Ela não queria ser apenas a esposa traída. Queria ser a mulher que renasce das cinzas. Que transforma a dor em poder. A humilhação em redenção. E assim fez. Sem alardes. Sem escândalos. Apenas justiça. Enquanto via seu império desmoronar. Perdendo investidores, amigos e status. Lavínia construía sua própria fortaleza. Fundou um escritório de arquitetura especializado em auditoria de projetos sustentáveis. Onde a transparência e a ética eram pilares inegociáveis. A vingança que ela escolheu não era movida pela raiva, mas pelo desejo de justiça. Uma justiça que não precisava de gritos, mas de provas. E mesmo quando desesperado tentou ligar, enviar mensagens, buscar explicações, ela respondeu com silêncio, o silêncio que dizia: eu não sou mais a mulher que você deixou para trás. Mas a história de Lavínia não se resumia à queda do homem que a traiu. Era também a história da mulher que aprendeu a se amar novamente. Que abriu espaço para novas possibilidades. Novos amores e, principalmente, para a própria liberdade. No próximo capítulo, vamos conhecer a nova Lavínia, a mulher que renasceu das cinzas e encontrou uma força que jamais imaginou possuir. Prepare-se para descobrir como o fim pode ser. Na verdade, um novo começo. O silêncio que antes pesava como uma sombra agora começava a dar lugar a um novo som, o som da reconstrução. Lento, paciente, porém implacável, Lavínia sentia o vazio deixado pela traição. Não apenas na sua vida, mas dentro de si mesma. Era um espaço que parecia frio e irreparável, mas que, pouco a pouco, começava a ser preenchido por algo que há muito tempo não conhecia: a esperança. Cada dia era um desafio. O reflexo no espelho mostrava uma mulher marcada pela dor, mas que se recusava a ser definida por ela. As noites longas eram preenchidas por pensamentos que vacilavam entre o medo de nunca mais confiar e o desejo ardente de ser feliz novamente. Mas a vida, em sua complexidade, oferecia pequenas luzes. Cláudio apareceu como um porto seguro inesperado, um homem simples, íntegro, que não carregava máscaras nem ilusões. Com ele, Lavínia redescobriu a leveza de sorrir sem medo, de construir algo que não fosse apenas paredes. Mas também laços verdadeiros. O relacionamento deles cresceu lentamente, sem pressa, respeitando o ritmo de uma mulher que havia aprendido que o amor não é apenas paixão, mas também confiança e respeito. E havia Melissa, a filha de Cláudio, uma menina esperta que, com sua inocência, ensinava Lavínia a cuidar não só da casa, mas também de si mesma. Quando Melissa perguntou se Lavínia seria sua namorada, um sorriso verdadeiro finalmente brotou em seu rosto, iluminando o caminho para um futuro até então inimaginável. Profissionalmente, Lavínia florescia. Seu novo escritório de arquitetura crescia não só em números, mas em propósito. Cada projeto era uma chance de fazer diferente, de construir com ética, transparência e sustentabilidade, um reflexo do que agora era seu próprio coração. A antiga dor, que poderia ter se tornado um peso insuportável, transformava-se em combustível para sua evolução. Cada desafio, cada dúvida, cada cicatriz era um tijolo na construção de uma nova mulher, mais forte, mais sábia, mais inteira. Mas a reconstrução não significava apagar o passado. Pelo contrário, era aprender com ele, integrar a dor para que ela não fosse mais uma prisão, mas uma ponte para a liberdade. E assim, entre vitórias silenciosas e pequenos gestos de coragem, Lavínia encontrou seu novo eu. Um eu que não mais se curvava diante da traição, mas que se erguia com dignidade e esperança. Ainda que a vida tivesse-lhe oferecido uma nova chance, o passado, como uma sombra insistente, não desapareceu por completo.
A última etapa dessa jornada seria marcada pelo perdão. Não o perdão fácil, mas aquele que liberta, que fecha capítulos com serenidade e que permite um verdadeiro recomeço. No próximo capítulo, vamos acompanhar o momento em que Lavínia encara seu passado de frente. Enfrentando T não como uma vítima, mas como uma mulher que escolheu o próprio destino. Prepare-se para o encerramento de uma história de dor, força e transformação. A vida tem um jeito irónico de nos forçar a encarar o que mais tentamos esconder, e para Lavínia, esse momento chegou como uma batida suave, porém inescapável, à porta do passado. O tribunal não era apenas um lugar de julgamentos legais, mas o palco onde sua alma se confrontaria com todas as feridas que carregava. Ao entrar naquela sala fria, Lavínia viu T, um homem que antes parecia invencível, agora reduzido a uma sombra do que fora. Seu olhar evitava o dela, como se o peso da verdade fosse um fardo que não podia mais carregar. O promotor fez perguntas diretas. Lavínia respondeu com a calma de quem já havia vivido muito mais que a dor da traição. Falou sobre as adulterações nos projetos, sobre a sua ausência de conhecimento quando os documentos foram falsificados, sobre sua busca incessante pela verdade. Mas o que ninguém podia ouvir, o que não estava nas palavras, era o turbilhão interno, a mistura de tristeza, decepção, mas também de uma liberdade recém-descoberta. Quando T a abordou no corredor, suas palavras foram baixas, carregadas de um arrependimento que parecia sincero. Obrigado por não mencionar assuntos pessoais. Eu sei que você é melhor do que eu. Lavínia olhou para ele, viu um homem quebrado, mas também um reflexo do passado que já não a definia mais. Ela não buscava humilhá-lo. Não mais. O perdão que escolheu não foi para aliviar a culpa dele, mas para libertar a si mesma, para fechar de vez aquele capítulo doloroso. Eu te perdoo, T, disse ela, com a voz firme, não por você, mas por mim. E naquele instante, algo dentro de Lavínia se despedia para sempre da dor, abrindo espaço para uma vida onde o passado não mais comandava seus passos. Não era um adeus fácil, nem um gesto de fraqueza. Era a prova da força que só quem sofreu pode alcançar, a coragem de soltar o que machuca para poder finalmente seguir em frente. Ao sair do tribunal, Cláudio a esperava, um sorriso tranquilo que dizia mais do que 1000 palavras. Lavínia sentiu o peso sair dos ombros. Sentiu-se leve, finalmente pronta para abraçar o futuro com esperança. Porque perdoar não é esquecer, é escolher ser livre. Assim termina a história de Lavínia, não com vingança, nem com rancor, mas com a dignidade que só o verdadeiro perdão pode trazer. Uma mulher que renasceu das cinzas da traição, que encontrou em si mesma a força para transformar a dor em vida. E que agora caminha para um amanhã onde o amor é possível novamente, começando pelo amor próprio. E para você que acompanha essa jornada, que esta história seja um lembrete, às vezes, a maior revolução acontece dentro do coração.